Amém. Vamos então começar o nosso tempo agora na palavra do Senhor. Amém. Bom, esse tempo que eu vou compartilhar... Tu já ligou, né? Ah, tá. Esse tempo hoje que eu vou compartilhar com vocês, na verdade, é uma sequência dos tempos que Deus me deu a oportunidade de fazer aqui na igreja, falando sobre arrependimento, né? E quando eu falo arrependimento, eu não estou aqui pegando para a igreja, que a igreja precisa se arrepender também, mas é só a igreja. Eu falo isso para o meu coração, né? O que eu preciso fazer, na verdade, para estar me aproximando de Deus, né? Eu preciso me arrepender todos os dias. E esse tempo que, em particular, que eu vou estar compartilhando hoje, eu estudei essa semana, eu li essas escrituras, fiquei analisando no meu coração, fiquei analisando algumas coisas que para mim é bem desafiante, mas que eu preciso decidir com Deus, né? Preciso decidir diariamente, né? E essas escrituras que a gente vai ler, todas estão lá em Lucas. Vamos para lá, para Lucas, né? E fala, e eu queria dar continuidade a isso, né? Falando sobre mudança, sobre arrependimento, né? E até o que o meu coração, na verdade, precisa, né? Para agradar a Deus, né? Vamos lá em Lucas. Vamos começar lá nosso tempo lá. Lucas 3:7. Lucas 3, a gente vai ler do 7 até o 14, tá? Lucas 3, do 7 até o 14, né? E o tema da aula de hoje é: eu preciso decidir no meu coração agradar a Deus, né? E aí você imagina aqui, eu vou, antes de ler essa escritura aqui, né? Aqui a gente vai ler sobre João Batista, né? E é muito interessante porque João, ele veio para anunciar o evangelho de Jesus, né? O evangelho que João pregava era sobre o arrependimento. Hoje a gente quer pregar o evangelho da prosperidade, quer pregar o evangelho de um coração em paz, quer pregar o evangelho das bênçãos. A gente quer pregar o evangelho que Deus é amor, mas ninguém quer subir no púlpito para pregar sobre o evangelho que você precisa se arrepender. E a gente vai ver essa passagem aqui. Eu fiquei analisando a coragem, o amor de João, né? Quando ele vem anunciar essa mensagem aqui. Vamos lá no versículo 7, fala assim: as multidões iam se encontrar com João para serem batizadas por ele. Uau! Uma multidão procurou João para ser batizado. Imagina, a gente está aqui na igreja e chega aqui uma multidão e fala: igreja, nós viemos aqui porque a gente quer ser batizado. Uau, muito legal, não é isso? Olha a resposta que o João deu para eles. E ele dizia a todos, esses foram lá pedir para ser batizados: ninhada de cobras venenosas. Quem disse que vocês escaparão do terrível castigo que Deus vai mandar? Façam coisas que mostrem que vocês se arrependeram dos seus pecados. E não diga uns aos outros: nós somos descendentes de Abraão, pois eu afirmo a vocês que até dessas pedras Deus pode fazer descendentes de Abraão. O machado está pronto para cortar as árvores pela raiz, e toda árvore que não produz fruta boa será cortada e jogada no fogo. Então o povo perguntava: então o que a gente tem que fazer? O que nós devemos fazer? E ele respondia: quem tiver duas túnicas, dê uma, e quem não tem nenhuma, quem tiver comida para repartir, reparta com quem não tem. E alguns cobradores de impostos também chegaram para serem batizados e perguntaram a João: mestre,
Então o que a gente tem que fazer? Não cobre mais do que a lei manda, respondeu João. E alguns soldados perguntavam: e nós? O que nós devemos fazer? E João respondia: não tomem dinheiro de ninguém. Os soldados já faziam isso naquela época. Não tomem o dinheiro de ninguém, nem pela força, nem por meio de acusações falsas. Se contentem com o salário que recebem. Os soldados também já faziam isso naquela época. É do coração do ser humano, né? Não é o sistema, é o coração. Você imagina isso? Chega aqui uma multidão na igreja. Olha, estamos aqui para nos arrepender, Sérgio. Mário, Adriano, Sandra, Jaqueline, Graça, Laide. Olha, nós viemos aqui porque a gente quer se arrepender. Bom, talvez a gente ia fazer uma festa aqui, né? Amém, louvado seja Deus. João fala: bando de cobras venenosas. Bando de cobras venenosas. Falei, uau! Forte, né? Chamei a tendência, ela, pô, bati na porta errada. Deixa eu voltar. Deixa eu sair, porque não é isso aqui que eu estou procurando para a minha vida, né? Eu estudando isso daqui, eu falei, caraca, por que João foi tão forte, né? Não foi acolhedor, né? Não foi... O que a gente espera da igreja, né? Ah, vou lá na igreja, eu espero ser o quê? Ser acolhido, ser amado, receber a palavra de Deus, receber as bênçãos, enfim. Aquilo tudo que a gente já conhece que tem que ser. Mas João começa falando: bando de cobras venenosas. Cara, bem desafiante isso daqui, né? Pô, por que João fala isso, né? Ele fala ninhada de cobras venenosas, né? Fala: quem disse que vocês escaparão do terrível castigo de Deus vai mandar? Imagina, chega aqui, pessoa para se arrepender, para mudar, e aí você fala: quem diz que você vai escapar do terrível castigo de Deus, né? Caraca, bem forte que o João está falando aqui, né? Bem desafiante, na verdade, ouvir isso. Mas sabe o que eu achei interessante? É que João, quando ele começa, na verdade, quando ele começa a destrinchar as Escrituras, ele vai no pecado, na verdade, do coração de cada pessoa. No coração de cada um. E aí ele começa falando, depois que ele fala isso, ele fala: façam coisas que mostrem que vocês se arrependeram dos seus pecados. E fala: não digam uns aos outros, nós somos descendentes de Abraão, pois eu afirmo a vocês que até dessas pedras Deus pode fazer descendentes de Abraão. Vamos ler só até aqui, né? Ele começa com uma pregação forte, mas ele faz a gente olhar para a gente mesmo, para o nosso próprio coração. Porque a gente pode chegar aqui e se enganar e falar: pô, meu irmão, eu sou da igreja, eu fui batizado, pô. Eu estou aqui dentro da igreja. Como é que você vai falar um negócio desse para mim? E eu pensei no que ele fala. Ah, eu sou descendente de Abraão, tipo, eu não preciso me arrepender. Eu não preciso mudar. Eu não preciso ser diferente. Eu não preciso mudar meu coração, porque eu já estou na igreja já há 27 anos, que é o meu caso. Eu, Sérgio, não preciso de mudança, de arrependimento, porque eu já estou aqui. Quem te disse que você não precisa se arrepender e mudar todos os dias? Quem foi que te enganou? Quem está te enganando no seu coração? Provavelmente é você mesmo que está se enganando. Achando que não precisa mais se arrepender, porque você já está na igreja. Eu já fui batizado, eu já estou aqui, eu já faço parte do grupo, faço parte de vocês. E aí ele fala,
até dessas pedras Deus pode fazer também descendente de Abraão. E a gente sabe que Deus ele pode salvar quem Ele quiser, quem Ele desejar. O Júlio trouxe uma escritura da ceia que fala sobre isso, que um dos bandidos que estava ali sendo crucificado fala para Jesus. Ele era um bandido, tinha cometido crime, e ele fala: Senhor, me deixa estar com o Senhor hoje. E aí Jesus fala: hoje mesmo você estará comigo na glória. Salvou um cara que estava ali na cruz. Cristo ainda não tinha morrido, né? Estava ainda ali na cruz. E Jesus deu a oportunidade da salvação para esse cara. E a Bíblia também fala, Deus fala várias vezes, né? Ele fala sobre pote de barro, né? Eu faço pote para cada ocasião, né? E Ele salva quem Ele quer. Mas a gente precisa, que conhece a palavra de Deus, que sabe sobre a vontade de Deus, a gente precisa tomar decisão de arrependimento, de mudança. E aí ele fala: façam coisas que mostrem que vocês se arrependeram dos seus pecados. E eu vou mostrar isso para quem? Para o Júlio? Não, eu vou mostrar para o Júlio que de fato, eu estou arrependido. Eu vou mostrar para a Graça, eu vou mostrar para a Liliana, para elas verem que eu estou arrependido. A gente tem que mostrar isso para Deus. É para Ele que a gente vai prestar conta disso. É para Ele que você vai prestar conta. E a gente não pode se enganar no nosso coração. E aí depois ele fala, no 9, o machado está pronto para cortar as árvores pela raiz. E toda árvore que não dá fruto boas será cortada e jogada no fogo. E eu achei interessante isso daqui, porque quando a gente vai cortar uma árvore, né, a gente pensa, vou ali no tronco, corto, a árvore vai morrer. Ele fala arrancar pela raiz. Tudo. Não vai sobrar nada. E aí depois ele fala, e aí é interessante que aí no 10 fala assim: então o povo, de uma maneira geral, aqui fala, o povo, de uma maneira geral, perguntou: então, João, o que a gente deve fazer? E aí ele vai tratando um a um. E aí ele fala primeiro, e ele respondia: quem tiver 2 túnicas, dê uma a quem não tem. E quem tiver comida, reparta com os que não têm. E aí ele começa a tratar cada um de uma maneira geral. Aqui, cada um de nós, talvez você está se perguntando: mas eu não tenho 2 túnicas lá em casa. E eu também ajudo o próximo. No meu coração isso é natural. Mas a gente sabe no nosso coração que cada um de nós precisa mudar. Ele falou isso daqui, sem dúvida nenhuma, de uma maneira geral. Quando ele fala isso, se você tem 2 túnicas, dê uma e fique com a sua. Ele está te ensinando a você a repartir. Ele está ensinando a você lidar com o seu coração, de você ter um coração disponível a repartir. E aí ele fala sobre o alimento também depois, em poder lidar. E talvez no seu coração você estava assim: mas o que eu tenho que mudar? Na verdade, no íntimo de cada um de nós, a gente sabe o que tem que mudar. E a gente sabe do que tem que se arrepender. Todos nós sabemos aquilo que a gente precisa mudar no nosso coração. E é muito interessante que a gente vai ver exatamente isso, ele lidando as seguintes. Porque chega um grupo de cobradores de impostos e talvez ele falou: João, eu não me enquadro nesse grupo aí que você está falando da túnica, da comida, porque eu já faço isso. E alguns cobradores de impostos também eles chegaram para ser batizados lá por João. No 12 fala isso, no 13. E perguntaram: mas, mestre, o que devemos fazer? E aí no 13 João fala para eles: não cobre mais do que a lei manda, respondeu João. Qual era a dificuldade dos cobradores de impostos? A injustiça. Eles cobravam além
do que de fato era necessário. Então João tratou com aquele grupo aquilo que era forte nele, o pecado que era forte naquele grupo. E aí João fala para esse cara: olha, faça o que é certo diante dos olhos de Deus. Faça o que é justo. Se o valor justo é 10, então é 10. Não é 12, não é 11, não é 10,50, é 10. Então cobre aquilo que é justo, aquilo que é correto. Porque qual era a luta deles, dos cobradores de impostos? Era justamente de poder cobrar mais, aquilo que não era justo. E João estava lidando com aquilo que era a dificuldade daquele grupo. Tanto é que no grupo seguinte, Perdão, me perdi aqui. Foi sobre os cobradores de impostos. Depois ele fala, no 13, no 14 ele fala: alguns soldados também perguntavam: e nós? O que nós devemos fazer? E João respondia: não tomem dinheiro de ninguém, nem pela força, nem por meio de acusações falsas. Se contentem com o salário que têm. Ele tratou um outro grupo, uma outra dificuldade que esse grupo tinha. E ele vai lá e fala. Mas você vê que João, ele muda o tom de voz que a gente começa vendo. Que ele começa falando, chamando as pessoas de cobras, né? Ninhada de cobras venenosas, né? Você vê, eu vejo nisso daqui, eu fiquei estudando, fiquei pensando, perdão. João depois do soco no estômago de todo mundo, de chamar de ninhada de cobras, de fazer acontecer, João ele trata com amor cada um com a sua dificuldade. E ele fala com todos: olha, se você tem 2 túnicas, cara, dê uma para alguém, ajude o outro. Se você tem alimento, quem não tem, vá lá e reparta. É algo que você pensa e que você fala: caramba, é algo que é natural do ser humano que ele tem que fazer. Depois ele fala do cobrador de impostos. Ele não fala do cobrador de impostos: deixe de cobrar os impostos. Você não pode cobrar o imposto das pessoas. Isso é um absurdo, não. Ele fala: o que é correto, o que é justo, tem que ser feito. O que não pode ser feito é o injusto, que era cobrar os impostos além do que deveria. E quando ele fala com os soldados, que os caras foram perguntar: por que a gente tem que fazer? E João vai no ponto: cara, vocês não podem fazer isso. Não podem extorquir as pessoas. Não podem inventar uma história mentirosa para querer tirar dinheiro das pessoas. Ele fala: se contentem com os salários que vocês recebem. Cara, eu fiquei olhando e eu fiquei refletindo sobre essa passagem que João traz. No início ela é bem chocante, assim, que João fala. É bem duro. Mas depois o que João traz às pessoas é viver uma vida correta aos olhos de quem? De Deus, cara. Assim como Deus chama a cada um de nós. A minha luta, a conversa que Deus vai ter comigo, não vai ser talvez a mesma que o cobrador de imposto, não vai ser o mesmo que o soldado, não vai ser a mesma que a sua conversa, mas vai ser uma conversa que vai lidar com aquilo que te afasta de Deus. Não é a mesma minha luta do que a sua, mas não é por isso que eu não tenho que ser chamado ao arrependimento diariamente, nem você tem que ser chamado. Todos nós precisamos nos arrepender e mudar. Aqui o que a gente está falando não é uma pregação para pessoas distantes, que não ouviram a palavra de Deus. São pessoas que estavam desejando serem batizadas. Elas foram para lá para esse propósito. Tanto é que depois que João fala, eles não vão embora. Eles continuam insistindo. Então o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que mudar? O que eu tenho que mudar no meu coração? E a pergunta que você tem que se fazer, e que eu tenho que me fazer diariamente: o que eu preciso mudar no meu coração
para eu me arrepender e chegar mais perto de Deus. É óbvio que tem algumas coisas que a gente talvez não enxergue ali naquele primeiro momento, naquela primeira situação, que algum irmão ou irmã possa nos ajudar. Poxa, olha, eu vejo que isso aqui no seu coração, cara, precisa mudar isso daqui. Eu tenho visto, a Cida mesmo, esses dias, culto passado, retrasado, Cida sentou comigo e falou, pô, meu irmão, eu queria muito poder te ajudar nisso, nesse ponto. Liliana também me procurou, veio falar comigo também. E se você vê alguma coisa na minha vida, pô, vem falar comigo, cara, me ajuda, né? Da mesma maneira que eu ver também na sua vida, eu vou querer te ajudar também. Porque ninguém vai chegar no céu carregando um monte de pedra atrás, seus pecados, e achando que aquilo é normal. A gente não pode achar essas coisas normais. Porque então o João ia falar o quê? O cobrador de impostos, pô, não cobra, cara, né? Vai mais devagar, né? For cobrar, pô, não exagera muito, né? Ele fala para quê? Para cortar aquilo. O soldado, ele fala, pô, cara, você for uma coisa absurda, tudo bem. Não, ele fala, ó, cara, não faça isso, porque é errado diante dos olhos de Deus. E a gente tem que analisar o que a gente está fazendo que é errado aos olhos de Deus. E a gente mudar o nosso coração também. Lá em Lucas 13, 22 ao 30, vamos lá. Lucas 13, do 22 ao 30. Lucas 13, do 22 ao 30. A palavra de Deus fala assim: Jesus atravessava cidades e povoados ensinando na sua viagem para Jerusalém. E alguém perguntou: Senhor, são poucos que são salvos? Vão ser salvos? A pergunta que fizeram para Jesus. Senhor, são poucos que vão ser salvos? E ele fala: façam tudo, para entrar pela porta estreita. Pois eu afirmo a vocês que muitos vão querer entrar, mas não poderão. O dono da casa vai se levantar e fechar a porta. Então vocês ficarão do lado de fora, batendo na porta e dizendo: Senhor, nos deixe entrar. E ele responderá: não sei de onde vocês são. Aí vocês dirão: nós comemos e bebemos com o Senhor. O Senhor ensinou na nossa cidade. Mas ele responderá: não sei de onde são vocês. Afastem-se de mim, vocês que só fazem o mal. Quando vocês virem Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas do reino de Deus, vocês estiverem do lado de fora, então haverá choro e ranger de dentes, de desespero. Muitos virão do leste e do oeste, do norte e do sul, e vão se sentar na mesa do reino de Deus. E os que agora são os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. É muito interessante que quando as pessoas perguntam para Jesus, né? Aí talvez essa pergunta a gente se faça até hoje, né? Pô, mas será que muitos serão salvos, né? Eu me faço essa pergunta, né? Pô, será que muitos serão salvos? Será que muitos? Alguns perguntaram: Senhor, são poucos que vão ser salvos? E aí Jesus, ele transfere essa responsabilidade para eles mesmos que fizeram a pergunta, né? Ele fala: façam tudo para entrar pela porta estreita, pois eu afirmo a vocês que muitos vão querer entrar, mas não poderão. Cara, eu lendo, eu fazendo esse estudo, né? Eu lendo, né, essas escrituras, né? Eu fiquei analisando, né, cara? Às vezes a gente se prende muito a obrigações, compromisso com a igreja, a afazeres com a igreja, compromisso e tantas outras coisas, né? E a gente esquece de analisar o nosso eu, nosso coração, de fato, né?
Às vezes a gente é tomado pelas obrigações da igreja e a gente acha que está tudo bem, porque a gente está ali na obrigação, está fazendo isso, fazendo aquilo. Eu vou lá, limpo a igreja, eu faço a pregação, eu ajudo no som, eu sou do coral, eu ajudo nas crianças, eu já faço isso, eu faço aquilo, eu ajudo no almoço quando tem. Enfim, a gente se coloca no meio dessas situações e muitas vezes a gente não para analisar o nosso coração friamente, né? E Jesus fala, né? Façam tudo para entrar pela porta estreita, né? Porque não é fácil, não é mole, não é algo simples, não é algo fácil de fazer. E eu, fazendo um link dessa escritura aqui, com aquilo que João falou para as pessoas, o cobrador de impostos, para os soldados, para as pessoas, ele falou aquilo que é mais difícil no coração daquelas pessoas. Talvez o que era mais difícil para o cobrador de impostos é deixar de ser desonesto, de cobrar além do que era necessário. Talvez o que era mais difícil para os soldados era justamente não pegar o dinheiro das pessoas. Talvez o que era mais difícil para o povo é de ser generoso, de ser honesto, de poder contribuir. Enfim, cada um de nós, a gente tem uma dificuldade. E isso é difícil para a gente, né? Talvez, para mim, uma situação que é difícil para o Júlio, não é difícil para mim, mas é para o Júlio. O Júlio tem que lidar com aquilo no coração dele, como eu tenho que lidar com o que é com o meu. Às vezes o que é difícil para mim, para o Júlio não tem dificuldade nenhuma, para ele é super tranquilo. Então não adianta eu chegar aqui para a igreja e tentar tratar com a igreja um único ponto na vida de todos, que isso não vai funcionar. Porque o que é difícil para você, talvez não seja difícil para mim, que talvez não seja difícil para o irmão, para a irmã estar do seu lado. Mas você sabe o que é mais difícil para você. E a gente não pode se enganar de não querer lidar com isso e achar que está tudo bem. Porque o negócio é estreito. Quando o João fala com as pessoas sobre o que elas precisavam fazer para se arrependerem, para serem batizadas, né? É um estudo meio que de trevas ali na hora que ele faz, né? Um estudo mais específico do coração, do pecado de cada um, para abandonar. Ele fala aquilo que era difícil. E a gente precisa lidar com isso no nosso coração. E é bem forte que no 26 ele fala: aí vocês dirão, nós comemos e bebemos com o Senhor ensinou na nossa cidade. E aí no 27 ele fala: mas ele responderá, não sei de onde são vocês, afastem de mim que vocês só fazem o mal. A gente volta naquela história de João, que ele fala do coração das pessoas, chamando elas de cobras venenosas. Mas por que essas pessoas, ele fala assim, né? Afastem de mim, vocês que só fazem o mal. Eu não conheço vocês. O que será? Essas pessoas falam, pô, mas eu comi com o Senhor, eu bebi, o Senhor esteve lá na minha cidade, o Senhor me ensinou, eu vi da tua mensagem, eu prestei atenção, eu estava lá, eu estava contigo. Mas Jesus fala, eu não conheço vocês. E para a gente finalizar, a gente vai ler uma escritura que eu pensei justamente o que levou Jesus a falar isso com essas pessoas, né? Vamos lá em Lucas 7, do 29 ao 30. Lucas 7, para a gente finalizar, do 29 ao 30. Lucas 7, do 29 ao 30. Vamos lá. Em Lucas 7, 29, fala assim: os cobradores de impostos, e todo o povo ouviram isso. Eles eram aqueles que haviam obedecido às ordens justas de Deus e que tinham sido batizados por João. Mas
os fariseus, os mestres da lei, não quiseram ser batizados por João, e assim rejeitaram o plano de Deus para eles. Essa passagem aqui que está acontecendo, se você ler um pouquinho antes, é Jesus falando sobre João Batista, né? Jesus pergunta, pô, mas para vocês quem é João, né? Ele fala até, era um caniço que pregava no deserto, quem era João? E alguns falavam, João era isso, João era aquilo outro, né? E aí no 27, até não precisa vocês ir lá, e Jesus fala, porque João é aquele a respeito que as Escrituras Sagradas diz, aqui é o meu mensageiro, disse Deus, eu enviarei diante de vocês para preparar o seu caminho. E ele fala que, na verdade, Jesus fala que João era um profeta. Você pode ler depois com calma, nesse capítulo 7, começando no versículo 18, ele fala sobre João. E aí Jesus fala, quem vocês acham que é João? Ele fala isso, fala aquilo outro. E aí ele fala, não, de fato João era um profeta. E é muito interessante, ele fala isso lá no versículo 26, ele fala, então me digam, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu afirmo a vocês, viram muito mais do que um profeta, porque João é aquele respeito a ele, fala das Escrituras Sagradas, né? Ele fala que ele é muito mais do que um profeta, né? Ele fala, vocês foram ver um profeta? Sim, um profeta, mas muito mais do que um profeta, né? E ele fala. E é muito interessante, porque quem é que está falando aqui? E ele fala que lá naquele local tinha uns cobradores de impostos. E ele fala que você lembra que a gente viu lá que o cobrador de impostos fala, pô, o que a gente tem que fazer para se arrepender? E aqui ele fala, ó, vocês têm que parar. E esses caras, eles foram batizados, os cobradores de impostos. Eles decidiram mudar o seu coração. Isso daqui, eles estão no meio de uma pregação de Cristo. Cristo estava pregando para o povo. E esses caras, eles estavam lá seguindo a Jesus. E a Bíblia pega eles como referência, que fala, os cobradores de impostos de todo o povo ouviram isso. E eram aqueles que haviam obedecido o quê? As ordens justas de Deus. E que tinham sido batizados por João. O que houve no coração desses caras? Arrependimento. Eles decidiram mudar. A igreja, ele é um local de acolhimento. É um local que as pessoas são recebidas, que elas são amadas, que elas são ouvidas, pelo menos aqui na nossa igreja, eu acredito nisso, que elas são tocadas, mas o arrependimento é seu. A decisão de mudar é tua. A gente já viu dezenas, talvez centenas de pessoas adentrar daquela porta ali e está no nosso culto, está no nosso convívio, fazer parte do almoço, café da manhã, de eventos. E aí você olha ao redor, quem é que está aqui? Os que estão aqui decidiram se arrepender dos seus corações. Amém, me arrependi, está tudo certo. É diário. É pagar um preço. Diário. Porque depois no 30 fala, mas os fariseus, os mestres da lei, não quiseram ser batizados por João. E assim rejeitaram o plano de Deus para eles. Teve dois grupos distintos. Uns que mudaram, decidiram se arrepender, estavam lá ainda, continuavam pregando, vendo a pregação de Jesus. E um outro grupo que não quis se arrepender, não quis mudar.
não quis mudar a sua vida. Eu fiquei meio pensando, talvez esse grupo foi o mesmo que fala na escritura anterior, pô, mas eu comi lá com o Senhor, eu vi tua pregação, você dando as aulas e tal, e Jesus fala, cara, mas eu não sei quem são vocês. Porque eles não quiseram fazer o quê? Eles não quiseram um plano de Deus para a vida deles. Eles achavam legal, achavam bacana, mas eles decidiram continuar as suas próprias vidas. Não quiseram mudar. E a igreja é local de mudança, de transformação, de arrependimento. Se você está aqui, não quer mudar o seu coração, não quer se arrepender do seu pecado, aqui não é o seu lugar, nem o seu e nem o meu. Porque a gente vai se enganar. Eu posso levar minha vida, as minhas decisões da maneira que eu acho que está legal, mas vai chegar uma hora que eu vou prestar conta disso a quem? A Deus. E se eu não tiver no meu coração a mudança que agrada ao coração de Deus, nada disso vai valer, irmãos. Nada disso vai valer. Porque a porta é larga? É estreita, irmão. É difícil para todo mundo. É desafiante para todo mundo. Então, isso que eu quero compartilhar com vocês nessa manhã, né? A gente trazer uma análise para o nosso coração. Eu li esse tempo, segunda-feira, esses dias, eu fiquei lendo, eu fiquei imaginando, eu falei assim, caraca, a oportunidade de fato é para todos. Aqui, quando os caras vão perguntar ao João, talvez é aquele grupo que a sociedade menos gosta, né? Pô, cobrador de impostos, os soldados, enfim, né? Se você vê um pouquinho, até daquela série que tem lá na Netflix, você já viu o filme do João, os soldados eram os caras mais cruéis que existiam na época, né? Mas alguns deles queriam se arrepender e queriam mudar para Cristo. Queriam fazer o que é certo. Talvez o cobrador de imposto não era aquele cara, você olhar, pô, que legal lá meu amigo cobrador de imposto. É um dos meus melhores amigos. Talvez não eram pessoas que você gostava tanto de ter um convívio. Mas eles tiveram a oportunidade de mudar? Sim, tiveram. Assim como a gente tem também a oportunidade de mudar. Então que você possa analisar no seu coração, né? Você possa pesar, você possa pensar, você possa refletir que o caminho é para todos, desde que a gente decida fazer a vontade de Deus. Isso é indiferente, irmãos. Se você está na igreja, se você não está na igreja. Como essas pessoas chegaram para João, estamos aqui porque a gente quer ser batizado. E João fala, olha, o caminho é esse. Se os caras continuaram depois seguindo a Jesus, isso significa que eles não voltaram a cobrar os impostos de maneira injusta. Eles se arrependeram da vida deles. Que a gente possa se manter assim, diante dos olhos de Deus. Amém? Então, é isso que eu queria compartilhar com vocês nessa manhã. Queria agradecer a todos. Vamos ter um ótimo convívio. E, Pai, por favor, pegue seus filhos. Obrigado.